capítulo 19 do Evangelho de João, e nós começaremos no versículo 28. João escreveu assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Feche seus olhos agora e fale com Deus. Peça para que Deus fale com você nesta manhã. Peça para que Deus use a minha vida para tratar com as nossas vidas nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, o corpo vivo de Cristo, ó Pai, em torno do teu nome, no lugar, ó Pai, que o Senhor nos preparou, a sua casa, a casa do Senhor. Pedimos que o Senhor trate conosco nesta manhã. Pedimos que o teu Espírito Santo tenha total liberdade, esteja conosco. Concedemos, ó Pai, liberdade na sua casa, para que o Espírito Santo trate conosco, nas nossas mentes e nos nossos corações, e que nada, ó Pai, possa interferir, nenhum pensamento externo, que nós possamos deixar os nossos problemas, as nossas preocupações do lado de fora, e que aqui nós possamos olhar somente para o Senhor e receber do Senhor, direto do trono da graça, uma palavra que vai nos edificar. Eu te peço e desde já te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Assentai-vos. Nós acabamos de ler aqui o relato de João, que João fez a respeito da morte de Jesus. Todos os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, trazem um relato do que aconteceu com Jesus, da crucificação lá no Gólgota. E João faz também o seu relato. E de acordo com as Escrituras, nós sabemos, pelo menos é o que consta nas Escrituras, que dos discípulos, João era o único presente aos pés da cruz. O discípulo dos 12 é aquele quem estava ali, aos pés da cruz, olhando para o seu mestre face a face. E Jesus, portanto, João, portanto, fez esse relato. Aqui, muitas coisas já haviam acontecido. Jesus já havia passado pela via dolorosa, todo o martírio, todo o sofrimento. Jesus estava na cruz, crucificado, sangrando. E aqui nós vemos o relato. Para que se cumprissem as Escrituras, Jesus disse que tinha sede. Tenho sede. O que há de errado? Porque Jesus foi 100% homem. Jesus é Deus, mas Jesus foi 100% homem, com os mesmos sentimentos que nós. Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus teve sono. Todas as tentações que nós temos, Jesus também teve. E o que havia de errado em que Jesus estivesse com sede? Afinal de contas, para contextualizarmos, onde é que Jesus estava? Jesus estava sendo crucificado em Jerusalém, especificamente na região da Judeia, uma região desértica. Aqui já fazia 6 horas que Jesus estava exposto na cruz. Um homem exposto sob o sol do Oriente Médio, numa região desértica, sendo surrado, açoitado, sangrando. Certamente, nada de anormal que ele sentisse sede. Um homem que sentia dores, um homem que sangrava. Mas a Bíblia diz que, para que se cumprisse as Escrituras, ele disse: tenho sede.
as Escrituras haviam predito, haviam profetizado que Jesus sentiria sede na cruz. E depois de dizer, tenho sede, Jesus disse, está consumado. Em grego, a palavra que Jesus disse é tetelestai, que em grego, traduzido para o português, significa está pago, está consumado. Foi o que Jesus disse na cruz. Antes, esta é a sexta e penúltima palavra de Jesus em vida. Porque depois, Jesus entregou ao seu Espírito, Pai, a ti entrego o meu Espírito. E para nós entendermos o significado, a profundidade, a extensão desta palavra, tetelestai, nós precisamos compreender qual é o significado, o que é que esse termo, como é que este termo era utilizado. Essa expressão, tetelestai, era muito usada em recibos de impostos. Lembra que eu falei? Nós vamos pagar impostos. Quando nós pagamos, nós temos hoje um recibo de pagamento, uma quitação. Lá, naquele tempo, no tempo de Jesus, quando aqueles daquele tempo pagavam Jesus, havia um carimbo, tetelestai, está pago, quitação dada. Essa expressão era usada primeiro no pagamento de impostos. Segundo, além do pagamento de impostos, nos documentos penais. Quando um condenado, quando um criminoso cumpria integralmente a sua pena, o juiz colocava lá a expressão tetelestai, ou seja, pena cumprida, está pago, está quite com a sociedade, não deve nada mais, sua pena está integralmente cumprida. Essa expressão era usada também por soldados, quando voltando do campo de batalha, anunciavam a vitória. Tetelestai, vitória conquistada. Este termo era utilizado também no mundo grego quando se encerrava uma fase, indicava o fim de um período e o início de outro. Tetelestai, aquele período está encerrado. Agora damos início a outro período e é exatamente quando Jesus disse, está consumado, encerrada a antiga aliança, dando abertura à nova aliança. O véu do templo já havia se rasgado, não havia mais separação entre o homem e Deus. Jesus havia cumprido integralmente a sua missão, a sua função. A cruz foi o grande divisor da história da humanidade. Aliás, a crucificação de Jesus não foi uma surpresa. A crucificação de Jesus é um evento pré-histórico. É algo da ciência e é algo que Deus programou. É algo que Deus desejou para a nossa salvação. O último cordeiro do Antigo Testamento, portanto, estava sacrificado. Lembra que no Antigo Testamento, para pagamento dos pecados, para expiação dos pecados, eram levados ao templo, aos sacerdotes, eles sacrificavam um cordeiro. Agora, o cordeiro perfeito havia sido sacrificado, num sacrifício completo. E o momento da morte de Jesus. Quando Jesus disse, está consumado. O momento da morte de Jesus é o momento da nossa salvação. Porque Jesus morreu para nos salvar, para que fôssemos salvos. E porque era a obra de Jesus, era essa. Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. E ele cumpriu, como nós sabemos, integralmente essa missão. Então nós já entendemos aqui agora o significado desta frase, que para nós é uma frase, 2 palavras, está consumado, e no grego uma palavra apenas, está consumado.
nós podemos entender que em nada, nada, nós podemos contribuir para a nossa salvação. Jesus pagou integralmente a nossa dívida. Jesus quitou a minha e a sua dívida de todos aqueles que me ouvem, integralmente através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Nós estamos aqui hoje, a igreja do Senhor, os salvos, os separados. Nós já sabemos, nós já recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, correto? Nós já o temos e o servimos, nós já somos seus servos. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Dele nós já recebemos vida eterna lá na cruz. Há mais de 2000 anos, nós já pertencemos ao reino. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E nós já usufruímos da vida eterna desde aqui. E tudo isso significa o quê? Tudo isso significa graça. Graça é favor imerecido. Embora nós não merecêssemos, ele se fez pecado por nós. Nós sabemos que, desde Gênesis a Malaquias, todo o Antigo Testamento, toda a Escritura profetizou, toda a Escritura anunciou a vinda de um Messias. E Jesus veio para cumprir as Escrituras. Ele veio para não abolir a lei e os profetas, mas para cumpri-los. E ele cumpriu integralmente o que a Escritura previa a respeito dele. Desde o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte e a sua crucificação. Aliás, a sua crucificação e consequente morte por nós. E nós precisamos entender que não há surpresa nenhuma na crucificação. Jesus não foi pego de surpresa. Para ele, não havia surpresa alguma na ressurreição. Afinal de contas, ele mesmo havia anunciado que ressuscitaria ao terceiro dia. A surpresa, o impacto, foi para aqueles do seu tempo, para aqueles que o perseguiam, para aqueles que o negavam, mas para ele não. E nós precisamos entender que Jesus se fez pecado por nós. Jesus se fez sacrifício por nós. Jesus se fez cordeiro por mim e por você. Mas o que é que significa exatamente isso? Jesus se fez sacrifício. Nós precisamos assimilar uma informação importantíssima. Este relato da crucificação, embora seja bastante difícil para nós olharmos e entendermos que por mais que se tente representar, que por mais que se tente reproduzir o sofrimento de Jesus, é muito pouco diante da cruel e sangrenta realidade a que Jesus se submeteu. E entender que o que levou Jesus para a cruz, o que levou Jesus para o martírio, para a crucificação e para a morte, não foi a traição de Pilatos. Não foi o arranjo orquestrado dos religiosos do seu tempo, que o perseguiam, que o negavam, que o perseguiam e buscavam para prendê-lo e para matá-lo. A traição de Judas não levou Jesus para a cruz. Nem a perseguição dos fariseus. Tampouco a prevaricação de Pilatos. Tampouco a negligência de Herodes, que disse, isso daí é com vocês. Menos ainda o julgamento equivocado do povo, que escolheu Barrabás para ser solto. Nada disso foi o que levou Jesus para a cruz. Nada disso. O que levou Jesus para a cruz foi a sua obediência ao Pai.
Ele se entregou voluntariamente. Jesus tem poder e autoridade sobre a vida e sobre a morte. E voluntariamente, Jesus se entregou ao sacrifício. Ele tinha poder. Mesmo sendo homem, nunca deixou de ser Deus. Ele tinha poder naquele tempo. Mas ele escolheu. Se não, vamos nos lembrar quando os soldados, o relato de João mesmo, quando os soldados romanos foram ao encalço de Jesus para capturá-lo, chegaram no jardim. Ele mesmo foi ao encontro dos soldados e disse o seguinte: a quem vocês procuram? E os soldados responderam: a Jesus de Nazaré. Ele disse: pois sou eu. Pois sou eu. Ele se entregou lá no jardim. Portanto, para pagar a minha e a sua dívida de pecado, indo para o Calvário, com essas palavras: está consumado, a obra da redenção estava concluída. Quando ele disse, tenho sede, essas duas expressões, tenho sede e está consumado, são expressões intimamente ligadas, são expressões indissociáveis. Porque para ele dizer está consumado, ele precisava dizer que estava com sede. Para que cumprisse toda a Escritura, para que toda a Escritura fosse perfeitamente cumprida. A vida de Jesus não foi tirada à força. Como eu disse, ele não foi para a cruz porque ele não teve escolha. Ele foi para a cruz porque ele escolheu obedecer à vontade do Pai. E nós encontramos Jesus aqui, como eu disse, às 6 horas, crucificado. Jesus ficou 6 horas crucificado. E nós sabemos que os crucificados, na verdade, eram açoitados e era costume dos romanos, porque a crucificação era uma pena dos romanos, não era uma pena dos judeus. Os crucificados ficavam expostos até que morressem, por horas e horas. E os abutres, os animais, comiam a carne, a pele, a musculatura dos condenados. E Jesus se expôs a tudo isso. Mas Jesus teve uma morte rápida. Jesus decidiu a hora dele. E disse: eu entrego, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E os crucificados, não bastasse tudo isso, dos crucificados eram quebradas as pernas, com marretas, não tendo como sustentar mais o seu corpo. Imagina, aqueles que me ouvem, as dores, as cãibras, eles ficavam pendurados pelos braços. E esta morte era tão cruel que eles morriam, na verdade, por asfixia. Então, os crucificados sempre buscando ar para respirar, levantavam a cabeça. Mas a Bíblia diz que Jesus abaixou a cabeça, entregando-se à morte.
diferente, mas as pernas de Jesus não foram quebradas, porque ele morreu antes disso, e isso o relato de João traz na sequência. Essa é uma mensagem para domingo que vem, já adianto. A morte de Jesus é a verdadeira Páscoa. A Páscoa, embora nós comemoramos com as crianças, com chocolates, queridos, não tem nada de errado de dar um ovinho de Páscoa para a sua criança, um chocolatezinho. Desde que se a sua criança entenda que a Páscoa não é isso. Mas vamos parar com essa que eu não dou chocolate para o meu filho, porque a Páscoa não é isso. Explique para o seu filho que a Páscoa não é isso. Mas dê um chocolatinho para a criança. O mundo todo, as crianças, não é, Marluce? As crianças ganham chocolatinho. Então, para com isso. Vamos parar de essa cegueira, essa religiosidade. Ensine as crianças. As crianças agora aqui estão no culto infantil, aprendendo sobre a Páscoa, aprendendo sobre a morte e ressurreição de Jesus. Como eu disse, tudo que Jesus fez significa graça. Não há nada que nós possamos fazer para contribuir para a nossa salvação. Ele já pagou, ele já quitou todas as nossas dívidas. Mais uma observação. Por favor, não diga que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, já cumpriu sua missão, já morreu por mim e por você na cruz do Calvário. O que é que uma pessoa aguarda quando diz que o melhor de Deus ainda está por vir? O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é o unigênito do Pai, seu único filho que se fez cordeiro, que se fez sacrifício para matar, morreu, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Não tem nada mais para vir da parte do Senhor. Aqui, quando alguém diz, aliás, o melhor de Deus ainda está por vir, está mitigando, está diminuindo o sacrifício de Jesus na cruz. O que mais Jesus haveria de fazer? O que mais haveria de ser melhor, de ser maior do que tudo que Jesus já fez? E que nós nunca poderemos pagar, nunca poderemos estar à altura de tamanho sacrifício. A obra dele já está completa. Ele já levou todos os nossos sofrimentos, todos os pecados na cruz do Calvário. E podem acreditar, o maior peso que Jesus carregou não foi a cruz. O maior peso que Jesus carregou foi dos nossos pecados. Ele levou sobre si todo o pecado, todo o peso, toda a maldade, todo engano, toda a malignidade do mundo sobre as suas costas. E o que nós precisamos compreender? Será que nós estamos vivendo uma vida sobrecarregados e carregando a maldade nas nossas costas? Carregando os pecados nas nossas costas? Carregando a maldade nas nossas costas? Tire. Se você está sofrendo demais por causa do peso do pecado, entenda, Jesus não espera a perfeição de ninguém. Ele sabe que nós vamos pecar. Jesus exige arrependimento. Pare de carregar o peso do pecado. Se perdoe. O meu pecado do passado, eu vou ter que ficar carregando esse pecado. Você se arrependeu, não tem mais que carregar peso algum de pecado. Ele pagou a sua dívida. Ele pagou a nossa dívida. Se você está sofrendo, carregando peso de doenças emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, são doenças que têm consumido a humanidade mundo afora.
Ele já levou na cruz o peso das suas enfermidades. Se você tem carregado com você o peso e não tem conseguido viver, porque carrega o peso de uma enfermidade física, entenda, Ele levou na cruz com Ele. Por que nós temos andado pesados? Por que nós temos andado sobrecarregados com um fardo tão grande, um fardo tão pesado, que tem nos deixado tristes, desanimados, cabisbaixos, esperando a morte? Aliás, por falar em morte, é da natureza humana, nós temos medo. Isso é consequência do pecado lá no jardim, quando Adão e Eva pecaram, quando Deus procurou Adão e falou: Adão. Adão se escondeu. Por que você se escondeu? Onde está você? Qual foi a resposta de Adão? Eu tive medo. Porque ele havia infringido a lei de Deus. Deus havia estabelecido uma lei. E a sua desobediência implicava em consequência, como é nos dias de hoje. Nas nossas leis, existem a lei. Existem as leis. Infringiu a lei, pagará consequências. Isto é, biblicamente, a legislação, mundo afora, no Brasil, embora imperfeita, embora muitas vezes equivocada, é de inspiração divina e ninguém duvida disso. Nós temos muitos medos. Nós temos muitos temores. Mas a rainha dos temores é a morte. A morte reina soberana nas mentes. Ela estabeleceu o seu trono de soberania e amedronta as pessoas. É uma certeza que todos nós temos. Nós não temos certeza de muitas coisas do nosso futuro, mas essa certeza todos nós temos. Ninguém duvida da morte física. Mas quando Jesus, lá na cruz do Calvário, podia dispor da sua vida, Ele escolheu dispor da sua vida, porque Ele é o autor da vida. Ele é o dono da vida. É Ele quem dispõe sobre a vida e sobre a morte. E Jesus, com toda a autoridade que tem, pagou a minha e a sua dívida. E aí agora eu quero fazer uma pergunta, antes de encerrarmos. Nós somos comprometidos mensalmente com muitas dívidas. Boletos, taxa condominial, impostos, como eu disse agora, nós acabamos, de pagar impostos, ou parcelamos, mensalidade escolar, plano de saúde. Enfim, nós não podemos fugir. Como eu disse, dai a César o que é de César, como a Bíblia diz, aliás, dai a Deus o que é de Deus. E se alguém um dia chegasse para você e dissesse assim, viu, não precisa pagar mais nada. Eu vou pagar as suas dívidas até o final. Mas como assim? Mas eu mereço? Vai pagar as minhas dívidas até o final? Por qual motivo? Porque eu te amo. Porque eu quero pagar as suas dívidas. De que maneira você reagiria a esse gesto? Como é que você expressaria esta gratidão? Os empresários têm muitos impostos. Aqui tem empresário até chorando aqui de emoção. Como é que você reagiria? De que forma você corresponderia
a essa pessoa que chegasse para você e dissesse: não paga mais nada na sua vida, porque eu vou arcar com as suas dívidas? Responda para você mesmo. Embora eu estou vendo tanta gente feliz, já imaginando como que seria. Responda para você de que maneira você se relacionaria com essa pessoa. Será que você diria assim: ah, você vai pagar minhas dívidas? Muito obrigada, mas viva a sua vida aqui, que eu vou viver a minha vida aqui. Nunca mais eu quero te ver. De que maneira nós temos reagido ao pagamento da nossa dívida que Jesus fez lá na cruz do Calvário? De que maneira nós temos retribuído o sacrifício de Jesus por nós na cruz? De que maneira nós temos nos relacionado com aquele que quitou a nossa dívida? Com aquele que disse o seguinte: viu, você era condenado, mas deixa comigo porque eu cumpri a sua pena. Porque foi isso que Jesus fez. De que maneira você está se relacionando com aquele que disse: não paga mais nada porque eu já paguei tudo? De que maneira você diria para aquele que disse o seguinte: fique tranquilo porque eu fui lá no campo de batalha e venci a luta por você? De que maneira nós temos correspondido a esse amor? Pagar a dívida? Contribuir para a nossa salvação? Não, isso não tem jeito. Não há meio para nós contribuirmos para a nossa salvação. Mas como que nós temos mostrado gratidão a Jesus pelo que Ele fez por nós? Gratidão e fidelidade andam juntas, sabiam? Não tem... eu sou grato, mas fiel não. Fiel não precisa ser fiel. Como é que é? Você é grato, mas você não é fiel? Gratidão e fidelidade são indissociáveis, não se separam. E outra coisa, não existe fidelidade parcial. Ou você é fiel, ou você é infiel. Ninguém é mais ou menos fiel. Não existe isso para aqueles que são casados. Imagina você virar para sua esposa e dizer o seguinte: eu sou fiel a você, mais ou menos, tá bom? Ou o contrário, ou a sua esposa te disser: não exija tanta fidelidade de mim, porque eu... Não, fidelidade é integralidade, fidelidade é inteireza de coração, é compromisso, é comprometimento, é amor, é respeito, é devoção. E com Deus não é diferente. Com Jesus não é diferente. Nós não podemos ser mais ou menos fiéis a Ele. Nós não podemos ser mais ou menos gratos a Ele. Mas a nossa natureza pecaminosa tende a achar que nós somos autossuficientes e independentes. E nem precisamos assim. Já que desde a eternidade meu nome está escrito no livro da vida, eu não preciso fazer nada, eu nem preciso ser fiel a Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus. E nós não podemos, compreenda uma coisa, nós não podemos temer a morte. Porque para nós não é um fim. As Escrituras, os Evangelhos especificamente. Nós vamos agora para dentro de uma casa, para a filha de um chefe da sinagoga, chamado Jairo. E aquela menina estava morta dentro de um quarto. Até que Jesus entrou naquela casa, entrou naquele quarto, se dirigiu àquela menina e usou uma expressão: Talita cumi, que significa levanta-te e anda. A morte, ele venceu a morte daquela menina, e aquela menina, ele trouxe aquela menina à vida novamente. Ele trouxe aquela garota à vida, ele restaurou a vida daquela menina, como ele restaurou aquela menina a sua família. Porque havia um pai, Jairo, o chefe da sinagoga, lá, olhando a sua filha morta. Ele disse: levanta-te e anda. Restaurando a vida daquela menina. Em outro contexto, nós encontramos numa cidade chamada Naim, um vilarejo, uma viúva.
E aquela viúva estavam num cortejo naquela pequena cidade. E o costume daquele tempo era que toda a cidade participava da cerimônia fúnebre, do cortejo fúnebre. E a Bíblia diz que havia uma multidão que acompanhava aquela viúva no tempo de Jesus. Meu Deus, o que seria de uma mulher, que seria de uma mulher viúva e sem filhos? Era desgraça total, porque as mulheres não trabalhavam, não tinham acesso ao mercado de trabalho. As mulheres, naquele tempo, a Bíblia retrata, não significa que a Bíblia aprova, mas a Bíblia retrata uma sociedade machista. As mulheres precisavam de um homem, seja do marido, seja de filhos, porque eram os homens que saíam para o trabalho. Então a Bíblia já diz que aquela mulher era uma viúva, ou seja, já não tinha marido. E o único filho daquela mulher havia morrido. E estava Jesus com a sua multidão também. Uma multidão alegre, feliz, acompanhando Jesus, os seus discípulos, os seus seguidores, acompanhando Jesus, e uma outra multidão cabisbaixa, triste, murmurando, chorosa, o que seria daquela mulher viúva que perdeu o seu único filho, e as duas multidões se encontraram, uma multidão alegre, vibrante, e uma multidão triste. E no encontro daquelas duas multidões, Jesus olhou e viu aquela viúva. Tocou no caixão, no esquife do filho. Deu a ordem para que a morte fosse embora. Levanta-te e anda. E o menino levantou da maca e começou a conversar. Jesus venceu a morte daquele menino. E agora nós vamos para uma outra cidade. Já fazia 4 dias que havia lá enterrado um homem chamado Lázaro, amigo de Jesus. 4 dias sepultado, já não estava mais dentro da casa, já havia saído da casa, já havia sido enterrado, já estava lá 4 dias. Quando Jesus chegou, no poder da sua autoridade, removam a pedra, deu uma ordem para aqueles que o acompanhavam, remova a pedra. Removeram a pedra. E Jesus deu a ordem: Lázaro, venha para fora. E Lázaro voltou à vida. Retornou à vida. A voz de Jesus, a palavra de Jesus tem poder. E a palavra de Jesus é suficiente. Essas pessoas, Jesus trouxe vida a essas pessoas, mas também trouxe essas pessoas novamente às suas famílias, ao convívio familiar, que é agradável a Ele. Mas um dia, aquelas pessoas morreram. O único que morreu e ressuscitou, porque ressurreição perfeita foi Jesus. Lázaro depois, nós não sabemos quando, mas no seu tempo morreu, foi sepultado, o filho da viúva também, a filha de Jairo também, mas ele não. Por que é que nós tememos a morte? Se para nós é ganho, não é perda. Se para nós é lucro, porque um dia, na mesma autoridade da voz de Jesus, essa autoridade que ele teve quando disse, Talita cumi, levanta-te e anda, a mesma autoridade que ele disse para o menino, filho da viúva, levanta-te e anda. A mesma autoridade que ele disse, já Lázaro, venha para fora. É a mesma autoridade que ele vai usar ao som da sua palavra. Ele irá ressuscitar todos os mortos para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ressuscitar para sempre, para a eternidade. Queridos, para concluir, não vamos viver uma vida sobrecarregados. Olhe para os painéis. Está consumado. Eu tive até o capricho de colocar a palavra em grego. Tetelestai. Vocês não vão conseguir ler porque está em grego, a não ser que alguém fale grego. Está consumado. Está pago. Aliás, a Bíblia diz que ao meio-dia
quando Jesus estava na cruz. Fez-se trevas. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Vocês estão vendo aqui na imagem. As pedras se partiram. E os mortos, os santos, os separados, os mortos ressuscitaram. Só na morte. Só não, né? Na morte, o evento da morte de Jesus, os mortos já ressuscitaram. E o que haverá de acontecer? Mas para que nós possamos estar na lista, que os nossos livros, que os nossos nomes não sejam riscados do livro da vida, nós precisamos ser gratos a Ele. Nós precisamos caminhar com Ele. Será que ser fiel a Deus é tanto sacrifício assim? Será que viver uma vida diária de comunhão com Deus é tão sacrifício assim? No conforto da sua casa? Eu não estou falando lá sob o sol da Judeia, estou falando aqui. Não estou falando uma vida de você viver sangrando, de você ser açoitado no sol e crucificado. Eu estou falando de uma vida de conforto que todos nós temos. De uma vida de segurança, porque Ele nos traz segurança. Será que é muito? Será que é muito esforço? Será que é muito sofrido diante de tudo o que Jesus fez por nós? Jesus vai ressuscitar os mortos. Jesus vai voltar. Não vai, ninguém vai poder dizer, nossa, isso foi pega de surpresa, eu não sabia. Sabia sim. Não haverá surpresa para nós. Ao som da sua voz, primeiramente Jesus vai arrebatar a sua igreja. Não vai pisar aqui na terra, nos ares. Jesus vai arrebatar a sua igreja. E aqueles, um dia, aqueles que partirem antes desse evento majestoso e glorioso, vão ressuscitar. Não busque a morte. Não seja tolo. Não é isso que a Bíblia nos diz. Não procure a morte. Ah, já que é assim, então deixa eu apressar aqui esse processo, acelerar aqui a minha morte. Se você fizer isso, você não está do lado de Jesus, você está do outro lado. Viva a sua vida leve, de forma abundante, na presença do Senhor. Tire todo o peso que você está recarregando. E vamos nos fixar numa palavra que está na palavra do Senhor. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Bondade e misericórdia do Senhor, elas que estão te seguindo. Não é você. Bondade e misericórdia te seguirão. Vai andando e a bondade e a misericórdia do Senhor vai te seguindo todos os dias da sua vida.